Shalom, pessoal. A paz do Eterno. Estamos começando mais o programa Momento da Evangelização com o intuito desse programa, né? Algo que eu sempre falo, né? Incentivar as pessoas a ler as Escrituras. Esse é o intuito do programa, né? Shalom, Luziane, a paz na tua casa. Que o Eterno, Ele possa nos dar sabedoria, meus irmãos. Saúde, vida, né? É o que precisamos. E nós só podemos ter comunhão com Deus, nós só podemos ter comunhão com nosso Senhor Yeshua, o Filho do Eterno, se a gente ler as Escrituras. Não tem outra forma. A gente tem que ler as Escrituras, a gente tem que ler a Bíblia, né? Para a gente saber a vontade do Eterno em nossas vidas. Não tem outra forma, né? Da gente chegar ao Eterno. Shalom, Rosana, a paz na tua casa, Rosana. A paz, que o Eterno te abençoe, te guarde, te dê sabedoria. Vida, saúde, é o que precisamos. Então, meus irmãos, algo que eu sempre falo, né? O intuito desse programa é o seguinte: incentivar as pessoas a ler a Bíblia. Por que eu faço isso? Porque assim, a gente só pode seguir algo, ou seguir alguém, ou seguir o Eterno, se a gente tiver conhecimento da palavra do Eterno. Aí dessa forma a gente vai crer no Eterno, a gente vai crer em toda a palavra e vai andar em novidade de vida. Mas para isso eu tenho que ter um conhecimento da palavra de Deus. É isso que precisamos. Adquirir um conhecimento da palavra do Eterno. Amém? É por isso que o programa foi feito, para isso. Incentivar as pessoas a ler as Escrituras. E cada um tomar sua decisão. Porque temos livre-arbítrio para seguir o que quiser. Shalom, Luiz. A paz na tua casa, meu irmão. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Te dê sabedoria, vida, saúde. E que as bênçãos do Eterno ela possa ser derramada na tua casa, meu irmão. Isso é o intuito do programa. Amém? Então o tema do programa é bem interessante hoje, né? O tema é: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. É interessante isso, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem é que não tem pecado nessa vida, né? Quem é que não peca? Então é esse que eu queria tratar com vocês hoje nesse programa. É de que nós, as pessoas que tomam a decisão de buscar o Eterno, as pessoas que creem em toda a palavra, as pessoas que recebem um batismo que está dentro das Escrituras, as pessoas que creem em toda a palavra, que andam em novidade de vida, que buscam o Eterno, que se convertem ao Eterno. Essas pessoas, elas não estão isentas do pecado, claro que não. Não. Elas vão pecar, claro que vão. Elas não vão fazer aquilo que elas vinham falando antigamente. Porque não existe ninguém perfeito. Shalom, irmã Cal, a paz na tua casa, minha irmã. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno abençoe você, sua casa, sua família, Pita e todos, né? Que a gente possa ter comunhão com o Eterno. Shalom, Malusteno, a paz na tua casa, meu irmão. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Te dê sabedoria, vida, saúde, é o que precisamos. Amém?
Shalom Aslane, a paz na tua casa, minha irmã, que o Eterno te abençoe. Shalom Valmir, a paz na tua casa, meu irmão, que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria, vida, saúde, é o que precisamos. Shalom Graziele, a paz na tua casa, minha irmã, que o Eterno te abençoe. Amém, meus irmãos? As pessoas que estão chegando, eu só vou falar novamente o que é o intuito do programa, tá? O intuito desse programa é incentivar as pessoas a ler as Escrituras. A partir do momento que a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ter conhecimento da palavra de Deus. E tendo conhecimento da palavra de Deus, aí eu vou crer em toda a palavra, vou receber o verdadeiro batismo, vou andar em novidade de vida, vou buscar o Eterno, vou ser obediente ao Eterno. É esse o intuito desse programa, incentivar as pessoas a ter o conhecimento da palavra e cada um tomar a sua decisão. Amém? Temos livre-arbítrio. Ninguém pode obrigar ninguém a nada. Eu não posso obrigar vocês a ir a canto nenhum. E nem vocês podem obrigar ninguém a ninguém. Shalom Valdeci. A paz na tua casa, meu irmão, que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria, vida e saúde. Shalom Vá, que o Eterno te abençoe. Então é isso, meus irmãos. Amém? Então o tema é bem legal hoje. Quem não tem pecado, boa noite, Valmir. A paz na tua casa, meu irmão, que o Eterno te abençoe. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Amém? Então vamos começar logo com a nossa oração. E depois a gente vai para os versículos e lê Bíblia, lê as Escrituras, para a gente ter um conhecimento da palavra de Deus. Amém? Senhor Pai Eterno, Pai amado, querido, obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Pai Eterno, por essa oportunidade de estar levando a mensagem de Deus à casa das pessoas. E que tudo seja para a honra e glória do Eterno e para a edificação de todos. Por meio do seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, meus irmãos? Então, vamos pegar a nossa Bíblia e vamos ler Bíblia. Amém? Então, o tema é: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Por que eu trouxe esse tema hoje? Porque é o seguinte, muitas pessoas acham, quando as pessoas tomam a decisão de buscar a Deus e se converte ao Eterno, a Deus, lendo as Escrituras e crendo em toda a palavra, e andando em novidade de vida, recebendo o batismo, essas pessoas, elas não vão ser santas, elas vão se santificar todos os dias, mas não é que elas vão ser perfeitas, claro que não, vão ser falhas. Uma hora ou outra vai pecar, meu irmão. Isso é normal, porque somos seres humanos, somos falhos. Há muitas pessoas que dizem assim: Shalom Clóvis, a paz na tua casa, meu irmão, que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria. Porque muitas pessoas dizem assim: ah, mas ele lê Bíblia. Ah, mas ele começa, ele tem comunhão com o Eterno. Ah, ele não pode falar isso, ele não pode fazer aquilo. Meus irmãos, somos seres humanos, somos falhos. É por isso que o tema é esse: quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Então vamos falhar, isso é normal. Claro, mas quando a gente se une ao Eterno, a gente tem que viver em novidade de vida. Amém, com certeza. Mas não é que a gente vai ser perfeito, claro que não. O único que não pecou foi o Filho do Eterno. Nosso Senhor Yeshua, esse não pecou. Mas todos pecaram, profetas, apóstolos, todos. Porque foram seres humanos. Amém, meus irmãos? Mas isso não vai tirar a tua salvação, claro que não. Porque você tem que ser obediente à palavra de Deus. Você tem que ser obediente aos mandamentos. Amém, minha irmã. Shalom, a paz do Eterno. Amém, amém, Cal. Que o Eterno abençoe todos nós e nos dê sabedoria. Shalom, Lucilene, a paz da tua casa, minha irmã. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Manda shalom, a paz para João. E que o Eterno possa abençoar ele. Então vamos começar a ler as Escrituras para a gente começar a entender esse tema. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra.
E a gente vai aprender hoje que a gente não pode apontar o dedo para ninguém. Eu não posso dizer que alguém tem pecado, ou menos pecado, ou mais pecado. Claro que não. Porque também sou pecador e falho. Eu não posso apontar o dedo para ninguém, claro. Eu tenho que ajudar esse alguém a caminhar. Amém, meus irmãos? Eu tenho que evangelizar as pessoas. Eu não posso julgar as pessoas. Não, porque também sou pecador. Como é que eu posso julgar você e dizer que você tem pecado se eu também sou pecador? A gente vai ver aqui hoje alguns textos bem interessantes. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. A gente vai entender. Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Quem é perfeito nesse mundo? Quem não erra? A gente vai ver aqui hoje. Então, João capítulo 8, versículo do 1 ao 11, ele diz assim: Yeshua foi para o Monte das Oliveiras. Antes de nascer o sol, já se achava outra vez no templo, e todo o povo vinha a ele, e sentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus traziam então uma mulher surpreendida em adultério. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso aqui. Os fariseus trouxeram até ele: Elinaldo, Shalom, a paz na tua casa, meu irmão, que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno possa derramar bênção na tua casa, na tua família. Que a gente possa ler as Escrituras para ter comunhão com o Eterno. Então, a mulher foi surpreendida com adultério. E colocando no meio, disse-lhe, versículo 4, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizeis, versículo 6, eles assim diziam para pô-lo à prova, quer dizer, queriam pegar ele à prova, o Filho de Deus. E disse assim, a fim de terem matérias para acusá-lo. Eles queriam ter algo para acusar o Filho de Deus, nosso Senhor Yeshua. Queriam algo. Colocar essa mulher que foi pega em adultério, para ver o que ele ia dizer. Em seguida diz, mas Yeshua, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-lhe e disse, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Olha o que o nosso Senhor Yeshua disse àqueles homens que iam apedrejar aquela mulher, que era uma mulher pecadora, que tinha pego ela em adultério. Shalom, Irinaldo, a paz na tua casa, meu irmão, que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria. Shalonice, minha irmã, que o Eterno te abençoe, que o Eterno possa derramar a bênção na tua casa, sabedoria, vida, tua família, e que a gente possa ler as Escrituras para ter comunhão com o Eterno. Então você vê que aquela mulher foi pega em adultério, e os fariseus queriam pegar o nosso Senhor Yeshua, o Filho do Eterno, à prova, e disse, o que faço com essa mulher? Na lei de Moisés era para ela ser apedrejada. O que o Senhor diz? O que você diz? Ele disse, vou repetir novamente, versículo 7, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. A resposta dele foi muito simples, meus irmãos, porque ele sabia que todos eram pecadores, mas eram fariseus, eram homens que guardavam a lei, aparentemente religiosos, mas eram falhos. E em seguida disse, inclinando-se de novo, escreveu no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro e começaram pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Por que começou pelos mais velhos? Porque quem viveu mais, pecou mais. Então o mais velho, com a consciência de que também era pecador, que não podia acusar aquela mulher, foi embora. Então ele, versículo 10, então erguendo-se, Yeshua lhe disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Disse ela, ninguém, Senhor. Disse Yeshua, nem eu te condeno, vá de agora em diante e não peque mais. Não que ela não ia pecar mais, claro. Ela não, o que ele disse, não peque mais, que ela não fizesse aquilo que ela vinha fazendo. Porque ela foi pega fazendo o quê? Adulterando. Que ela não fizesse isso mais.
mas que ela ia pecar? Ia, isso é normal, porque somos seres humanos e somos falhos, meus irmãos. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Jamais, em momento algum, eu posso apontar o dedo para alguém. Eu sei que muita gente busca o eterno. A gente tem que ler as Escrituras para ter comunhão com o eterno. Mas eu não posso apontar o dedo só porque o irmão falhou ou porque o irmão falou alto com alguém, desrespeitou alguém. Não, eu não posso. Porque eu sou ser humano e também sou pecador. A gente tem que entender isso. O que a gente deve fazer é o seguinte, é começar a ler as Escrituras e tentar trazer aquele irmão para o eterno e não acusar aquele irmão de pecado. É as Escrituras que dizem isso. Amém, meus irmãos? Somos falhos, somos pecadores. Homens de Deus pecaram. Eu vou mostrar aqui vocês hoje que homens que falavam com o eterno pecaram. Somos falhos, somos pecadores, mas precisamos ter uma comunhão com o eterno. E que comunhão eu posso ter com o eterno? Lendo as Escrituras, obedecendo os seus mandamentos, crendo em todas as palavras e andando em novidade de vida. Se convertendo a quem? Ao eterno. Amém, meus irmãos? Então vou pegar outro texto. Abra a tua Bíblia agora em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. E versículo 1 ao versículo 5. Olha o que nosso Senhor Yeshua vem dizer. Mateus capítulo 7, versículo 1 ao versículo 5. Nosso Senhor Yeshua diz assim. Mateus capítulo 7, versículo 1 ao versículo 5, ele diz assim: não julguei assim, vocês não serão julgados. Quer dizer, eu não posso julgar ninguém, porque assim eu serei julgado também. Porque como vocês julgarem os outros, vocês também serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, eu não posso dizer a alguém que ele está errado ou que eles não têm fé. Eu não posso dizer isso a alguém. Eu não posso dizer às pessoas que eles não têm Deus. Claro que não, meus irmãos. Eu jamais posso falar isso. Eu jamais posso dizer a um irmão que ele está condenado. Não. As Escrituras dizem que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Nós devemos ter essa consciência de que eu não posso apontar o dedo para ninguém. Por quê? Primeiro eu tenho que me organizar. Eu tenho que ver a minha vida, a minha comunhão com Deus, a minha comunhão com a minha família, com meus irmãos no dia a dia, para depois pensar em corrigir o irmão, mas corrigir de uma forma de trazer ele para o eterno e não apontar o dedo para ele. É essa a conduta de um homem de Deus. Amém, meus irmãos? Porque a mesma medida que vocês medirem, será medido. E a mesma medida que vocês julgarão, serão julgados. Porque somos todos pecadores. O que a gente tem que ser diferente das pessoas é mudar o nosso jeito de andar, o nosso jeito de caminhar, o nosso jeito de falar, claro. Porque vamos viver em novidade de vida, aquele que se une ao eterno. Mas não vamos deixar de fazer, de pecar, porque é normal. Isso é normal na vida de um ser humano, porque somos falhos e pecadores. Amém, meus irmãos? É isso que precisamos entender. Eu jamais posso apontar o dedo para alguém só porque as pessoas leem Bíblia. Ah, mas ele lê Bíblia. Sim, mas ele não é perfeito. Ele é falho. Amém, meus irmãos? Então não tenha medo de buscar o eterno. Não tenha. Busca o eterno, busca a sua santidade. Leia uma Bíblia para crer em toda a palavra. Eu só posso crer numa coisa se eu entender aquela coisa. Eu só posso crer no eterno se eu entender o eterno e saber o que ele quer para a minha vida. Como é que eu vou crer numa coisa que eu não entendo? Só escuto as pessoas falarem. Então eu não sei nem a quem eu estou crendo. Para eu crer, eu preciso adquirir conhecimento de algo. E eu indico a vocês a palavra de Deus. Amém? Dani, shalom, minha irmã, a paz na tua casa, que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria, vida, saúde. É o que precisamos. Em Mateus capítulo 7, versículo 3, ele diz assim:
E por que se preocupar com um cisco no olho do um irmão, quando você tem uma tábua no seu próprio olho? Olha que interessante. Para que eu vou procurar tirar o cisco do olho do irmão, se no meu olho tem uma trava? É interessante isso. O que é que ele quer dizer? Como é que eu vou julgar o irmão? Como é que eu vou dizer que o irmão está errado, se eu também não estou praticando a justiça? Então primeiro eu tenho que me examinar primeiro. Eu tenho que ver qual é que está a minha vida com o Eterno. Como é que está a minha comunhão com Ele. É isso que eu preciso ver. Então quando nosso Senhor Yeshua fala essa palavra, é para que a gente nunca e jamais julgar o irmão. Não. A gente tem que orientar o irmão a seguir o caminho do Eterno. Como? Irmão, lê a Bíblia. Irmão, vá ler as Escrituras. Ali está o conhecimento da palavra de Deus. Aí sim você vai ter comunhão com o Eterno. Eu não posso apontar o irmão e dizer que ele está condenado. Claro que não. Às vezes a gente se preocupa mais com a vida dos outros e esquece a nossa. É por isso que ele disse, antes de tirar a trava do cisco que está no olho do irmão, eu tenho que tirar primeiro a minha. É isso, meu irmão, que tem que acontecer na nossa vida. Eu tenho que primeiro me organizar. Eu prefiro ter uma comunhão particular com o Eterno, para depois evangelizar as pessoas. Porque senão dessa forma eu não vou ser exemplo de nada. Cadê a luz no mundo? Eu só vou estar falando, é uma frase que eu sempre digo, falar de Deus é fácil, difícil é praticar. Amém, meus irmãos? Em seguida ele diz, versículo 4, você dirá, amigo, deixe-me ajudar a tirar esse cisco do teu olho, quando vocês mesmos nem podem enxergar, por causa da tábua que está no seu próprio olho. Então o irmão quer tirar a trava que está no olho do irmão, mas em vez de ele tirar a primeira dele, é o que eu acabei de dizer. Como é que eu vou dizer que o irmão está errado? Como é que eu vou dizer que o irmão está no caminho errado? Nuna Oliveira, shalom, irmã, a paz na tua casa, que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria, vida, saúde, é o que precisamos, minha irmã. Mas é isso. Como é que eu vou apontar o dedo para o irmão? Como é que eu vou dizer que o irmão está errado, se eu ainda não me organizei? Amém, meus irmãos? O que ele está dizendo? Deixa eu tirar a trava que está no teu olho. Como? Se eu não tirei a minha ainda. Eu não posso fazer isso. O nosso Senhor Yeshua, o Filho do Eterno, ele diz, eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. O Filho não veio julgar, imagina eu. Imagina você. Como é que eu vou dizer que o irmão está errado? Que o irmão não vai que o irmão não vai ser salvo? Não posso falar isso. Que o irmão não tem fé? Jamais eu posso dizer isso. Eu não posso medir a fé de ninguém. Não, eu não posso. Só quem pode fazer isso é o Eterno. Eu estou aqui para mostrar a vocês aquilo que está dentro das Escrituras. E cada um tomar a sua decisão. A gente tem que ler a Bíblia para ter comunhão com o Eterno. Amém, meus irmãos? É isso que devemos fazer. Porque aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Porque somos falhos e pecadores. Eu preciso me organizar para ser exemplo para o irmão. É por isso que ele diz, seja luz no mundo. O que é ser luz no mundo? É exemplo. Eu preciso ser exemplo para as pessoas. Amém, meus irmãos? Eu tenho que falar, eu tenho que fazer aquilo que eu falo. Aquilo que está dentro das Escrituras. Amém? E em seguida ele diz, versículo 5, hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? Uma pessoa hipócrita é uma pessoa que diz o que é, o que fala, o que é e não é. É interessante isso. Ela fala uma coisa, mas ao mesmo tempo não é aquela coisa que falou. Amém? Isso acontece com as pessoas. Shalom, Marco, a paz na tua casa, meu irmão. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Te dê sabedoria, vida, saúde. É o que precisamos. Livre-se da tábua primeiro. Assim você poderá enxergar para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então primeiro eu tenho que, como eu falei, primeiro eu tenho que me examinar primeiro para depois ajudar o irmão. Amém, meus irmãos? É isso que eu tenho que fazer. Um homem de Deus faz isso.
mas é porque eu leio as Escrituras, eu sou perfeito. Não, eu sou falho. Mas eu procuro viver em santidade todos os dias. Eu tenho que me santificar todos os dias. Lendo a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Há muitas pessoas que adquirem um conhecimento da palavra, aí esquece que existem outras coisas escondidas na Bíblia. Aí para de ler. Não, eu tenho que ler Bíblia todos os dias, que a palavra do Eterno é viva e eu preciso aprender com Deus todos os dias. É lendo as Escrituras que eu consigo ter comunhão com Deus através da palavra. E assim eu vou ter comunhão com os irmãos. Assim eu vou poder evangelizar as pessoas. Não apontando dedos para elas, claro que não. Mas levando a mensagem de Deus. Porque eu não posso apontar o dedo para o irmão. Por quê? Porque é aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Amém? Joyce, minha irmã, shalom, a paz na tua casa, que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom para o teu esposo Clécio, para a tua família, minha irmã. Amém? Vamos pegar outro texto? Eclesiastes, vamos para Eclesiastes, capítulo 7, versículo 21, para a gente entender que você ser justo diante de Deus, você buscar a justiça do Eterno, viver em novidade de vida, isso não te requer perfeição, claro que não. Requer obediência. Mas vamos falhar, isso é normal. Uma hora ou outra a gente falha, mas há um ditado que diz: errar é humano, mas permanecer no erro é tolice. Então eu não vou viver pecando, claro que não. Mas um deslize ou outro eu vou ter que ter, infelizmente, porque somos pecadores. Mas devemos se santificar todos os dias. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia todos os dias. Porque em vez de a gente estar pensando em fazer coisas que não agradam o Eterno, se eu estiver meditando nas Escrituras, então assim eu vou ter comunhão com Deus e o Eterno só vai me dar aquilo que eu quero, que eu preciso. E Ele vai me guiar para um caminho de santidade. Porque assim eu vou ter comunhão lendo a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia. Amém, meus irmãos? Então, Eclesiastes, capítulo 7 e versículo 20. Em algumas Bíblias é 21, mas essa aqui é versículo 20. Diz assim: não existe um único homem na terra que seja sempre justo e que pratique o bem. Olha que interessante. Não existe nenhum homem justo na terra. José Roberto, a paz na tua casa, meu irmão, que o Eterno te abençoe e te guarde. Te dê sabedoria, vida, saúde, é o que precisamos. Então não existe, vamos lá, não existe nenhum homem justo e bom na terra. Olha que interessante. Que nunca peque. Então, praticar a justiça é correto. Eu preciso praticar a justiça. Eu preciso ser justo diante do Eterno. Ser justo é aquele que busca obedecer o Criador. E dessa forma você é uma pessoa boa para o Eterno. Mas ele disse: não existe nenhum homem justo na terra que não venha a pecar. Então, querendo ou não, meus irmãos, vamos se deslizar um dia. Vamos fazendo coisa. Isso é normal. O que eu não posso é permanecer no erro. Isso eu não posso. Porque eu tive uma aliança com o Eterno. Porque eu comecei a praticar os mandamentos de Deus. Amém, meus irmãos? Mas eu sou falho, eu sou pecador. É isso que eu quero passar para vocês. Uma hora ou outra eu vou falhar, isso é normal. É isso, meus irmãos, que vocês têm que ter isso em mente. Nós não somos perfeitos. Aquele que busca o Eterno não é perfeito. Porque se aquele que buscasse o Eterno fosse perfeito, então a gente já podia estar na glória. A gente já podia estar salvo. Amém, meus irmãos? E não é isso que as Escrituras dizem. As Escrituras dizem que não haverá nenhum justo na terra que não venha pecar. Mas eu preciso me santificar todos os dias. Amém, meus irmãos? Vamos ler Bíblia e vamos ter comunhão com o Criador. Amém? Vamos pegar outro texto onde Paulo diz, isso é Paulo falando, tá? Romanos capítulo 3, em versículo 23 ao 24. Romanos capítulo 3, versículo 23 ao versículo 24. Só para a gente ter um entendimento de que
todos pecaram. Todos pecaram. Mas perderam sua salvação? Não. Eu só quero mostrar a vocês com esse tema e com esse programa de hoje que não somos perfeitos. Não, rapaz. Uma hora ou outra vamos se deslizar, isso é normal do ser humano, porque somos seres humanos. Só vamos ser perfeitos mesmo na glória do Eterno. Quando a gente for salvo, quando a gente receber o nosso galardão, que é a vida eterna. Mas para eu receber a vida eterna, eu preciso crer em toda a palavra, receber o verdadeiro batismo, andar em novidade de vida, ler as Escrituras e obedecer os mandamentos. E perseverar até o fim. Aí dessa forma, eu vou ser salvo. Aí sim, na cidade santa, eu vou andar em novidade de vida. Eu vou ter corpo glorioso. Amém, meus irmãos? Mas aqui na terra não. A gente tem corpos pecaminosos. Amém? Paulo, muito bem nas suas cartas, ele brigava muito entre ele e o corpo, o espírito dele. Havia muito essa briga particular. Por quê? Porque ele era ser humano. Ele era falho. Amém, meus irmãos? Então, em Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24, Paulo diz assim. Romanos, capítulo 3, versículo 23 ao 24, que diz assim: pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória do Eterno. Veja, todos pecaram e todos se afastaram da glória do Eterno. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Todos pecaram e todos se afastaram da glória do Eterno. Mas como é que eu faço agora para me reconciliar ao Eterno? Versículo 24. No entanto, Deus nos declara agora justificado. Como justificado? Das ofensas que lhe fizemos, através da redenção que há em Yeshua, aquele que em sua graça tira nossos pecados gratuitamente. Como é que ele faz? Quando a gente crê em toda a palavra, crê no nosso Senhor Yeshua, recebe o batismo, como eu sempre falei, nossos pecados são purificados. Nós somos purificados de pecados. Shalom, Marco, a paz na tua casa, meu irmão, que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, Edgerlane, a paz na tua casa, minha irmã, que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria, vida, saúde. É o que precisamos. Então, todos pecaram. Paulo está dizendo que todos pecaram. E se afastaram da glória de Deus, mas há uma reconciliação. Como? A gente crendo em toda a palavra, recebendo o verdadeiro batismo, crendo no único Deus, se unindo ao nosso Senhor Yeshua, Ele vai nos purificar do nosso pecado. O sangue foi derramado na cruz, mas para isso eu tenho que obedecer os mandamentos, obedecer a palavra de Deus, para aquele sangue que foi derramado na cruz, ele seja para nós. Eu seja merecedor daquele sangue. E dessa forma vai ser purificado os nossos pecados, através de crer em toda a palavra e crer no Filho. Amém? Mas, entendam, nossos pecados são purificados. A gente não vai permanecer mais no pecado, claro que não. Mas entenda que somos seres humanos, somos falhos, somos pecadores. Vivemos num mundo onde uma hora ou outra vamos pecar, meus irmãos. Mas nunca julgue as pessoas que buscam o Eterno. Claro que não. E não tenha medo de buscar o Eterno. Não. O Eterno vai nos ajudar. O Eterno vai nos guiar. Amém, meus irmãos? Shalom, Marcelo. A paz na tua casa, meu irmão. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Te dê sabedoria, vida, saúde. É o que precisamos. Então, meus irmãos, é isso que eu quero passar para vocês. Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Quem é que não peca? Quem é que não pecou? Todos pecaram. Paulo está dizendo, profetas pecaram, Moisés pecou, Abraão pecou. Todos pecaram. O único que não pecou foi o Filho. Mas eles não estão isentos da salvação. Não, eles não perderam a sua salvação. Claro que não. Mas isso serviu de exemplo porque eles foram seres humanos igual a mim e você.
Amém, meus irmãos? Então eu jamais posso apontar o dedo para o irmão, como a gente acabou de ver. Antes de tirar o cisco do olho do irmão, eu tenho que tirar o meu. Antes de eu dizer ao irmão que o irmão está errado, eu tenho que primeiro me examinar. Como é que eu estou minha vida? Como é que está a minha vida? Façam isso, meus irmãos. Medite na palavra. Amém? Então vamos para exemplo de pessoas de Deus que pecaram. Eu vou dar o primeiro exemplo. Abra a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11, versículo do 1 ao 5. 2 Samuel, capítulo 11, versículo do 1 ao 5. Davi, um homem de Deus, mas foi um homem que pecou. Ele teve as suas recaídas, ele teve as suas falhas, mas depois ele se arrependeu. Mas era um homem de Deus, era um homem escolhido pelo Eterno. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é que a gente, quando a gente se converta ao Eterno, não é que a gente vai viver a mesma vida. Não é isso que as Escrituras dizem. Não, a gente tem que viver uma nova vida. A gente vai se tornar uma nova pessoa. A gente vai caminhar em caminhos diferentes. Vai falar de outra forma. Vai se impor de outra maneira. Claro, eu estou falando que não vamos ser perfeitos. Não encontre perfeição naquele que quer buscar o Eterno. Não encontre. Mas encontre um homem convertido, um exemplo de Deus. Que isso que devemos ser para as pessoas, uma luz no mundo. Mas somos falhos e pecadores. Amém? A gente deve entender isso. É por isso que eu coloquei esse tema aí. Eu estou colocando esse tema que há muitas pessoas apontando o dedo. Ah, Valmir, mas você lê Bíblia aí. Sim, meu irmão, eu sou falho. Sou pecador. Então vamos ver aqui um exemplo de homem de Deus? Josinha, meu irmão, shalom, a paz na tua casa, que o Eterno te abençoe. Vamos ver aqui um exemplo de homem de Deus que pecou? Era um homem que falava com o Eterno, mas pecou. Isso vai servir de exemplo para mim e para você. Amém, meus irmãos? A nossa caminhada não é fácil. A nossa caminhada para a salvação é difícil. É por isso que vamos encontrar barreiras, vamos encontrar obstáculos. Mas isso não vai tirar a nossa santificação, a nossa santidade. Não vai tirar, claro que não. Mas somos falhos e pecadores. Amém? Então, 2 Samuel, capítulo 11, versículo do 1 ao 5, Davi diz assim: na primavera do ano seguinte, na época em que os reis se preparavam para as guerras, Davi enviou Joabe, o exército de Israel, para destruir os moabitas, acerca da cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Então Davi mandou Joabe e todo o seu exército guerrear contra os moabitas, mas Davi permaneceu em Jerusalém. E olha o que Davi fez. Versículo 2 de 2 Samuel capítulo 11 diz assim: uma tarde aconteceu que Davi se deitou para descansar, mas não conseguiu dormir. Então ele se levantou e foi para o terraço do palácio real e começou a prestar atenção em uma mulher muito bonita que tomava um banho. Olha que interessante. Davi mandou o seu exército e ficou em Jerusalém. Mas ele estava no seu terraço e viu uma moça muito bonita tomando um banho. Eu estou falando do pecado de Davi. Um homem escolhido pelo Eterno, ungido pelo Eterno. O homem que falava com Deus nas suas orações. Mas ele pecou porque ele era ser humano. Esse exemplo eu quero dar a mim e a você. Não somos perfeitos. Aquele que quer buscar o Eterno não é perfeito. Ele é falho. Mas ele tem que mudar de vida, claro. Ele tem que ler as Escrituras. Ele tem que crer em toda a palavra. Isso é verdade. Mas ele não é perfeito. Não aponta o dedo para ninguém. Porque primeiro eu tenho que me examinar. Amém, meus irmãos? Shalom, Lúcia. A paz na tua casa, minha irmã. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Te dê sabedoria, vida, saúde.
É o que precisamos, minha irmã. Que o Eterno possa derramar a bênção na tua casa. Amém? Versículo 3. E então chamou um dos seus auxiliares e mandou procurar saber que era aquela mulher. Disseram a ele: ela se chama Betsabeia, filha de Eliã, a esposa de Urias. Então, olha que interessante. Ela era esposa de um soldado de Davi. O Eteu. Davi mandou buscá-la e teve relações com ela. Betsabeia tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação e ela voltou para casa. Mais tarde, a mulher percebeu que estava grávida e mandou uma mensagem a Davi dizendo que estava grávida. Vê que interessante. Então Davi, ele teve relação com uma mulher que não era dele, que era de um soldado dele. Então esse foi o pecado de Davi. Davi teve uma relação com outra mulher. E aí, meus irmãos? Mas não era um homem de Deus? Mas não é um homem que andava com Deus? Eu quero mostrar isso a vocês de que somos seres humanos. Ele era um ser humano também. E ele pecou. Então, meus irmãos, eu jamais posso apontar o dedo para alguém. Eu jamais posso dizer que alguém está errado ou está certo. Eu jamais posso dizer que alguém não tem fé. Ah, mas aquele ali não acredita mais não. Aquele ali não busca mais. Não, eu não posso fazer isso. Porque quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Davi era um homem de Deus e pecou. Eu não estou falando que Davi perdeu sua salvação. Não estou falando isso. Eu estou falando que somos falhos. Pessoas que andavam com Deus, pessoas que falavam com Deus, falhou. Imagina eu e você, que a nossa comunhão é pequena. A oração de um homem desse orava várias vezes. E nós, será que estamos orando ao Eterno? Será que estamos lendo as Escrituras e buscando a sua misericórdia? Amém, meus irmãos? É isso que eu quero mostrar a vocês. Eu vou dar o exemplo de outro homem que pecou também, mas era um homem que andava com Deus, um homem sábio, chamado Salomão. Ele também pecou, mas não era um homem sábio que tinha sabedoria. Era um dos homens mais sábios naquela época, mas pecou. Eu queria que eu abrisse sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 11, versículo do 1 ao 8. 1 Reis, capítulo 11, versículo do 1 ao versículo 8 diz assim: com muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Então, o Salomão era casado com uma filha do faraó. Muitas delas vieram de nações onde se adoravam imagem. Eram mulheres de Moabe, de Edom, de Sidônia e dos heteus. Elas eram mulheres de nações das quais o Senhor havia dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque essas mulheres farão com que vocês, maridos, mereçam adorar os seus deuses. O Eterno já tinha avisado ao povo de Israel que o povo de Israel não se juntasse com esse tipo de mulheres, porque essas mulheres adoravam outros deuses. Porque se vocês se juntarem com essas mulheres, vocês vão se corromper. E o que é que Salomão, um dos homens mais sábios das Escrituras, o que aconteceu com esse homem? Ele era sábio. Shalom, Silvânia, a paz na tua casa, que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria e que a gente possa ler as Escrituras para ter comunhão com o Criador. Então ele é um homem sábio, mas mesmo assim pecou. Em seguida, olha o que ele fez. Apesar disso, Salomão as amava. Quem? Amava essas mulheres. Essas mulheres que o Eterno disse que não era para se envolver. Mas Salomão, porque era falho, era pecador também, porque era ser humano. Mas era um homem de Deus. Mas eu estou falando aqui que era um homem de Deus, mas era um homem que pecou. Eu não posso apontar o dedo para ninguém, claro. Porque somos todos falhos e pecadores. Cuidado, meus irmãos. Porque a mesma medida que você medir alguém, você também será medido. E o Eterno vai prestar conta de você. O Eterno vai pedir contas a você. Amém? Então, em seguida, ele diz: ele teve 700 esposas
e 300 concubinas, e elas levaram o rei a desviar-se o seu coração do Senhor. Elas levou quem? O rei a se desviar do Eterno. Principalmente quando ele foi ficando velho, elas conseguiram induzir a adorar os deuses delas, em vez de se dedicar completamente ao Senhor, o seu Deus, como seu pai Davi se havia dedicado a todo o coração. Olha que interessante. Então as mulheres que ele se envolveu, que o Eterno disse que não era para se envolver, Salomão se envolveu, então Salomão começou a adorar outros deuses por conta dessas mulheres. Mas não era um homem sábio. E ele disse aqui que ele fica igual ao seu pai Davi, que foi fiel a mim até o fim. Olha que interessante. Davi foi fiel ao Eterno até o fim, foi um homem obediente até o fim. Mas a gente viu agora que Davi ele também pecou. Mas ele foi fiel ao Eterno. Ele pecou porque foi ser humano. Salomão pecou porque também era um ser humano. Amém, meus irmãos? É isso que eu quero passar para vocês. Quem busca o Eterno não é perfeito, é falho. Mas nós que buscamos o Eterno devemos viver em novidade de vida, em santidade todos os dias, lendo as Escrituras, obedecendo a Deus. Shalom, Eva, a paz na tua casa, minha irmã, que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria, vida, saúde, é o que precisamos. Então é isso, meus irmãos, jamais aponta o dedo para ninguém. Somos todos falhos e pecadores. Homens de Deus falharam e pecaram. Salomão, Davi, que a gente acabou de ver. Mas teve outros. Teve outros que foram falhos. Aí agora eu vou apontar o dedo, você vai apontar o dedo para mim, assim sucessivamente. Jamais. O que eu preciso fazer é ler as Escrituras e tentar evangelizar o irmão. Ajudar o irmão a andar no bom caminho. Bem? Mas primeiro eu tenho que me examinar. Vamos dar um último exemplo aqui. Abra a tua Bíblia agora em Mateus, capítulo 26. A gente vai ver um exemplo de Pedro. Mateus capítulo 26 e versículo 33 ao 35. Mateus 26, versículo 33 ao 35. É interessante. Pedro era um homem que andava com nosso Senhor Yeshua. Era um homem fiel a Ele, fiel ao Eterno. Mas lembre-se, eu venho falando isso desde o início do programa. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Pedro também era um homem de Deus, mas era um ser humano. Shalom, Jackson, a paz na tua casa, meu irmão. Que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria. Vida, saúde é o que precisamos e que a gente possa ler as Escrituras para ter comunhão com o Criador. Amém, meus irmãos? Então, Pedro era um homem de Deus. Era um homem que andava com o nosso Senhor Yeshua. Mas foi um homem que pecou. Amém, meus irmãos? Eu vou dar esse exemplo para vocês. Eu vou pedir para que vocês leiam. A gente acabou de ver Davi, um homem de Deus, escolhido, pecou. A gente viu Salomão, um homem sábio, mas pecou. Eu estou falando isso, eu estou trazendo isso para vocês. Sabe por quê, meu irmão? É porque há muitas pessoas que falam o seguinte. Quando vocês, ou eu mesmo, que tomei uma decisão de ler as Escrituras, de saber a verdade de Deus que está dentro da Bíblia, eu recebi um verdadeiro batismo. Eu vou fazer um vídeo sobre o batismo, tá? Há umas semanas dessa eu vou fazer um vídeo sobre o verdadeiro batismo. Recebi o verdadeiro batismo. Eu estou vivendo uma novidade de vida. Mas não é que a minha caminhada, a nossa caminhada tem que ser uma caminhada santa. Eu preciso me santificar todos os dias, claro. Mas não é que seja uma caminhada perfeita, claro que não. Você vai ver uma ou outra eu me deslizando, ou você mesmo se deslizando. Isso é normal, porque somos seres humanos. O que tem dentro de nós é essa carne pecaminosa. Há uma luta muito grande entre o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. É por isso que quando a gente for salvo,
né? Quando a gente obedecer o eterno, andar em novidade de vida e vir a salvação, os nossos corpos vão ser corpos gloriosos, purificados, limpados de toda a imundice do mundo. É isso que vai acontecer conosco na vida eterna. Amém, meus irmãos? Mas não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. Você que se converter ao eterno não vai ser perfeito. Vamos ser falhos. Mas devemos andar em santidade de vida, em novidade de vida. Devemos buscar o eterno todos os dias. Se santificar. Amém? Então Pedro foi um deles. Pedro é um homem de Deus. Era um homem que estava ao lado do nosso Senhor Yeshua, mas eu vou mostrar a vocês que ele pecou. Eu não estou tirando que ele vai perder a salvação dele, claro que não. Mas eu quero mostrar o exemplo de Pedro, que por ser um homem de Deus, mas ele viveu no mundo onde ele era ser humano e ele foi falho, ele pecou. Amém? Então abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 33 ao 35. Mateus 26, versículo 33 ao 35. Shalom Marco, a paz na tua casa. Que o Eterno te abençoe. Shalom Silvânia, a paz na tua casa. Pedro disse, se todos os outros abandonarem o Senhor, eu não abandonarei. Olha o que Pedro está dizendo. Se todos os apóstolos abandonar o Senhor, eu não vou te abandonar. E Yeshua respondeu, a verdade é que esta noite mesmo, antes que o galo cante, você negará 3 vezes. Aí, mesmo que seja necessário que eu morra com o Senhor, nunca o negarei. Então Pedro está dizendo, mesmo que eu vou com o Senhor, eu não vou negar o Senhor de maneira nenhuma. E o nosso Senhor Yeshua disse, antes que o galo toque, você vai me negar 3 vezes. Mas Pedro disse, repeti novamente, mesmo que seja necessário que eu morra com o Senhor, nunca negarei. Insistiu Pedro e todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Então Pedro disse, eu jamais vou te negar. Era um homem de Deus. É um homem que obedecia os mandamentos. Mas você sabe da história. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora. Veja que em Mateus capítulo 26, versículo 33 ao 35, Pedro disse que jamais ia o negar, ia abandonar ele. Jamais. Então eu gostaria que abrisse sua Bíblia em Lucas 22, versículo 54 ao 62. Lucas 22, versículo 54 ao 62 diz assim. Olha o que aconteceu com Pedro. Lá atrás Pedro disse que jamais o ia negar. Jamais o ia negar ele. Mas quando chega na frente ele diz, então eles prenderam quem? Nosso Senhor Yeshua, e o conduziram à casa do sumo sacerdote. Enquanto Pedro acompanhava à distância, um soldado acendeu uma fogueira no meio do pátio e sentaram em volta para esquentar-se. Pedro uniu-se a eles. Uma criada viu Pedro à luz de fora, perto da fogueira, e começou a olhar para ele. Por fim, ela disse, este homem estava com Yeshua. E Pedro disse o quê? Mas Pedro negou. Mulher, disse ele, eu não conheço esse homem. Mas Pedro não falou que jamais ia negar ele? Pedro disse aqui, não conheço esse homem. Por quê? Pedro tinha medo de ser morto. Amém, meus irmãos? Eu quero mostrar a vocês que somos seres humanos, somos falhos. Shalom, Paula. A paz na tua casa, minha irmã. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Te dê sabedoria, vida. Nunca aponta o dedo para ninguém, meus irmãos. Esse homem era um homem de fé. Nunca diga que as pessoas não têm fé. Não diga isso. A gente não está aqui para medir a fé de ninguém. Talvez a fé do irmão seja maior do que a nossa. Porque a nossa comunhão com o Eterno ela tem que ser uma comunhão particular. Amém? Então Pedro negou. Mas Pedro disse que não ia negar, mas negou. É isso que eu quero passar para vocês, meus irmãos. Hein? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgue ninguém, para que você não seja julgado. Não, a mesma medida que você medir alguém será medido também. Não faça isso. Antes de tirar o cisco do olho do irmão,
Tire primeiro o seu que está no seu olho. Shalom, Valdeirês, a paz na tua casa, meu irmão, que o Eterno te abençoe. É isso que é a mensagem que eu trazer hoje, meus irmãos, para vocês. Amém? E em seguida ele diz, versículo 58. Depois o outro olhou para ele e disse, você deve ser um deles. Não, Senhor, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, um outro homem afirmou, eu sei que este é um dos discípulos de Yeshua, porque também é da Galileia. Mas Pedro respondeu, homem, eu não sei do que você está falando. E logo que ele disse estas palavras, o galo cantou. Lembra que o nosso Senhor Yeshua falou lá atrás? Antes que o galo toque, você vai me negar 3 vezes. E Pedro disse, jamais te negarei. Quando chega mais na frente, em 3 momentos, ele nega o Eterno. Ele nega o Filho do Eterno por 3 vezes. Mas por que ele faz isso? Porque ele é ser humano. Porque ele é falho e é ser humano, meus irmãos. Eu e você também somos seres humanos. Nós não somos perfeitos. Nós devemos buscar a nossa santidade todos os dias. Eu preciso buscar o Eterno todos os dias. Eu preciso ler a Bíblia todos os dias. Para eu ter comunhão com Deus. Para eu saber a vontade do Eterno em minha vida. Eu preciso fazer isso todos os dias. Mas, Solange, a paz na tua casa, minha irmã, que o Eterno te abençoe. Eudes, shalom, meu irmão, a paz na tua casa, que o Eterno te abençoe, te guarde, te dê sabedoria. Amém, meus irmãos? Então é isso. Não tenha medo de buscar o Eterno. Não tenha medo. Toma uma decisão na tua vida, meu irmão. Começa a ler a Bíblia. Começa a entender o Eterno. Tenha comunhão com Ele. Leiam as Escrituras, creiam em toda a palavra. Para que a gente possa ir às águas, receber o verdadeiro batismo. É o que está dentro das Escrituras. E ter comunhão com Ele. E dessa forma Ele vai nos dar a vida eterna. Amém? Versículo 61 ele diz, naquele momento Yeshua voltou a olhar para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro foi para fora do pátio, chorando amargamente. Então Pedro, quando o nosso Yeshua ia saindo lá do palácio, olhou para Pedro com aquele olhar. E Pedro olhou para ele muito triste e saiu e foi chorar. Mas por quê? Porque Pedro fez aquilo que não agrada o Eterno. Mas eu posso acusar Pedro agora? Eu posso dizer que Pedro é um homem que não tinha fé? Claro que não. Pedro era um homem de Deus, mas era um ser humano. Ele falhou, mas ele não perdeu sua salvação. Shalom, Risonildo, a paz na tua casa, meu irmão. Que o Eterno te abençoe, te guarde e te dê sabedoria. Que o Eterno possa derramar a bênção na tua vida, na tua família. Que o Eterno possa se fazer presente na tua casa. Claro, lendo a Bíblia, lendo as Escrituras, para ter comunhão com Ele. Amém, meus irmãos? Então Pedro perdeu sua salvação? Não. Pedro não tinha fé? Tinha. Mas é porque Pedro era um ser humano. E ele falhou. Amém? Isso pode acontecer comigo e com você, meus irmãos, quando a gente tomar uma decisão de buscar a Deus. Eu não falo de instituição, claro que não. Eu falo de buscar o Eterno, de ler as Escrituras e ter comunhão com o Criador. É só dessa forma a gente vai ser obediente a Ele. Shalom, Johnny, a paz na tua casa, meu irmão, que o Eterno te abençoe e te guarde. Amém, meu irmão. E que nós, meus irmãos, meu irmão Johnny, todos aqueles que estão me ouvindo, que a gente possa ler a Bíblia e ter comunhão com o Criador. Amém, meus irmãos? Então é isso, meus irmãos. O tema é esse. Eu vim trazer esse tema simplesmente para isso, tá? Para mostrar de que quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem é que não peca? Todos os dias a gente peca. Só que há uma diferença daquele que busca o Eterno. Porque ele peca, mas ao mesmo tempo ele pede perdão ao Eterno.
ele começa a se santificar novamente. Ele começa a ler as Escrituras. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, estamos chegando no nosso fim do nosso programa. Eu quero agradecer a todos que estão aqui. Esse programa é toda terça, às 8 horas, de 8 às 9, diretamente do Face. É um programa chamado Momento de Evangelização. Com o intuito desse programa é incentivar as pessoas a ler. Aqui é um estudo da palavra e cada um deve tomar a sua decisão. A quem deve buscar. Nós temos livre arbítrio para buscar o que quiser. Amém, meus irmãos? A palavra é uma só, é a palavra de Deus. A Bíblia é uma. Nós devemos andar juntos, mas por que andamos separados? Algo de se refletir, algo de se pensar. Há vários caminhos no mundo, mas só existe um, que é o que nos leva ao eterno, é o que nos leva à salvação, é o que nos leva à santificação. Mas lembrando-se de que somos seres humanos e somos falhos. Então, se você ver alguém, ou me ver por aí, né? E, sei lá, eu falar alguma coisa que o irmão ou a irmã não gostar, entenda que sou ser humano e sou falho. Mas não me julgue, porque a mesma medida que você me medir será medida. Eu também não vou julgar ninguém, porque a mesma medida que eu julgar o irmão, eu serei julgado. Amém? Então vamos citar a nossa bênção, para já a gente poder encerrar esse programa. Semana que vem eu vou trazer um tema bem legal, meus irmãos, só para a gente estudar cada dia mais a Bíblia, né? Eu trouxe esse tema que eu tive que trazer, né? A pedido de algumas pessoas, eu trouxe esse tema. Amém, meus irmãos? Então, semana que vem eu vou trazer um tema bem legal para a gente começar a ler as Escrituras novamente. Então, o programa vai acabar daqui a pouco, mas vocês, aquele que gravou os textos, né? Pode meditar nesses textos depois aí na casa de vocês, tá? Não esqueça de ler a Bíblia, meus irmãos. Leiam as Escrituras. Medite na palavra de Deus. É o único alimento que alimenta a nossa alma. É a palavra de Deus. O que vai, né, alimentar a nossa alma é esse alimento, que é a Bíblia. Então, se eu ficar só ouvindo as pessoas falarem, eu não vou saber o que o Eterno quer na minha vida. Não. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ouvir é bom, mas eu tenho que meditar e praticar naquilo que eu estou ouvindo. Porque às vezes eu estou escutando alguém falar de Deus, mas às vezes nem na Bíblia está. Amém, meus irmãos? Então, para que eu entenda o que o irmão está falando, eu tenho que ler também a Bíblia, para ver o que ele está falando, se está batendo com aquilo que está dentro das Escrituras. Eu tenho que ler textos e contexto para ter o entendimento do assunto. Amém, meus irmãos? É isso que devemos ter. E dessa forma, temos comunhão com Deus. Amém? Vamos citar a nossa bênção para a gente encerrar o nosso programa. E terça-feira, se o Eterno nos permitir, estaremos aqui novamente. O Eterno te abençoe e te guarde, meu irmão. Que o Eterno faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno mostre para ti tua face e te conceda shalom, a paz, a unidade, a comunhão, a cumplicidade, o amor, a unidade e principalmente tenha humildade para com o Eterno. O que o Eterno quer da gente é humildade. Lembre-se que a gente nem sabe de tudo e que a gente precisa aprender cada dia mais. Há uma palavra nas Escrituras que dizem: o sábio, o verdadeiro sábio, é aquele que busca sabedoria todos os dias. Esse é o sábio. O tolo não. O tolo acha que já sabe de tudo. Não seja tolo, seja sábio. Busque o entendimento da palavra e tenha comunhão com Deus, com o Criador, por meio do seu Filho amado Yeshua. Amém? Meus irmãos, fiquem em paz, fica na shalom e que o Eterno abençoe cada um de vocês.
leiam as Escrituras. Amém? Shalom. Que o Eterno abençoe.